pessoal. Bom dia, doutores, bom dia, doutoras, bom dia, acadêmicos, profissionais da área de saúde. Quem vos fala aqui é o Sebastião Simões, né, da Dr. 10X, aqui iniciando o podcast, né, Doutor 10X. Hoje nós temos um convidado de honra, né, que é o Dr. Fernando Avelar, médico psiquiatra, reconhecido no Espírito Santo e presidente do Conselho Regional de Medicina. Esse é o nosso convidado. Hoje a gente vai explorar temas relacionados à saúde, ao médico, ao mercado. Tudo bem, doutor Fernando? Bom dia. Graças a Deus, tudo bem. Bom dia, Simões, né? Eu agradeço muito esse convite, né? E sempre que precisar, né, estaremos disponíveis para divulgar informações que são fundamentais, especialmente para a formação do médico, né? Perfeito. Não, mas vale também para os outros profissionais da saúde. Então, um bom dia a todos vocês que nos assistem. É um prazer enorme estar aqui prestando essas informações que eu espero que sejam de grande relevância para todos vocês. É o nosso primeiro programa, pessoal, né? Um projeto que começou no ano passado, né? E hoje a gente está iniciando muito bem, trazendo o doutor Fernando, né? Uma pessoa que tem muita informação, muita experiência no mundo médico. E a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre essas realidades de mercado que o doutor Fernando vai nos contemplar com o seu conhecimento. Doutor, muito obrigado mais uma vez, né? À disposição. Eu estou aprendendo a ser apresentador, né? E fico muito honrado da sua visita aqui comigo hoje, iniciando esse trabalho ético, sério, né? A gente vai trazer sempre pessoas que têm informações, metodologias e valor a agregar no universo médico. Vamos começar então? Podemos, vamos lá. Doutor, o que eu separei aqui de perguntas foi a seguinte: como é que o senhor vê a medicina no estado do Espírito Santo e no Brasil? Se o senhor puder fazer uma leitura um pouco objetiva em relação a isso, eu te agradeço. Ok. A gente precisa analisar de acordo com vários pontos de vista, né? Do ponto de vista de número, nós estamos muito bem, Perfeito. né? Estamos muito bem. A demografia médica, que é um trabalho feito pelo Conselho Federal de Medicina e é atualizado ano a ano, né, ele demonstra que hoje Vitória é a cidade do Brasil que tem a maior concentração de médicos por 100 mil habitantes. Vitória. Vitória, a grande Vitória. Perfeito. E são 18,5 médicos para grupo de 1.000 habitantes. A segunda colocada, que seria Porto Alegre, se não me engano, está com 12, em torno de 12 médicos por 100 mil habitantes. Nós com 18, né, ou seja, 50% a mais do que o segundo colocado. Acima do segundo. Acima do segundo. Se pegarmos o estado, também não está numa posição ruim. O estado inteiro tem uma média de 2,18 médicos por 1.000 habitantes. Perfeito. É um pouco abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Perfeito. Perfeito. E tem alguns pontos que são dignos de nota, é que em algumas cidades do interior não há um único médico. Então nós temos Vitória, eu vou colocar entre aspas essa palavra, né, com excesso de médicos. Perfeito. Né, e algumas cidades do interior com falta absoluta de médicos. Desses profissionais. Desses profissionais. E eu estou falando especificamente de médico. Então nós temos um ponto de melhoria aí, né? Precisamos Existe uma melhorar concentração isso. muito grande em determinados pontos, né? É uma leitura até Brasil, né? Isso funciona no Brasil também. Em outros pontos mais afastados, né? Que são os interiores, né? Existe então uma falta de médicos. Isso. O programa de saúde da família, né, ele é uma ferramenta para tentar diminuir essas discrepâncias regionais. Perfeito. Tá? Teve uma época que ele funcionou muito bem, incentivando o médico a se deslocar para o interior, a morar no interior, né? Mas isso aí varia de acordo com a situação política do município. Entendi. Então tem municípios que acolheram muito bem o programa, né? Outros nem tanto. Eu vou dar algum exemplo, né? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo e com a minha esposa, né? Nós formamos aqui na UFES no final de 2003 e início de 2004 nós recebemos uma proposta para trabalhar no programa de saúde da família lá no interior da Bahia, no norte da Bahia, quase divisa com Sergipe. Um prefeito que estava realmente preocupado em dar uma assistência adequada à população do município, né, que em torno de 30 e poucos mil habitantes. Perfeito. Né? Então eram 12 equipes de saúde da família completas, um hospital de pequeno porte na cidade, dando toda
todo o suporte necessário A no estrutura. nível hospitalar, né? Então funcionou bem durante um ano. O prefeito não foi reeleito e o seu sucessor resolveu acabar com a situação toda, Acabar com o programa. né? Inclusive, ficou devendo dinheiro para esses profissionais que foram para lá, né? Assim, 90% eram profissionais de fora. Nós aqui do Espírito Santo, tinha mais 2 colegas do Espírito Santo que estavam com a gente lá. Tinha do Rio de Janeiro, de São Paulo, né, de Minas Gerais, e que se deslocaram lá para o norte da Bahia, acreditando no projeto. No projeto. Aí chega o sucessor do prefeito e desfaz isso. Infelizmente, é algo que acontece muito no Brasil, Exato. né? Então não há falta de médicos no Brasil. Esse estudo da demografia médica, que é feito pelo Conselho Federal Comprova de Medicina, isso. comprova. Nós não temos falta de médico. Nós estamos hoje com Excesso de médico. excesso de vagas nos cursos de medicina, que é um ponto que Que é a um gente ponto que a gente precisa precisa conversar, né, se doutor? aprofundar um pouco mais. E a nisso gente aí. vai, com certeza, né? Uhum. Com a sua pessoa que a gente vai. Mas eu gostaria, pessoal, né, de voltar com vocês. Quero apresentar o doutor Fernando e gostaria que o doutor Fernando falasse um pouquinho para a gente, né, da sua vida, né? De como ele entrou na medicina, né? Um pouquinho da sua história, da sua família, do seu legado. Doutor, fica à vontade, né? Você é o nosso convidado de honra. Ok. A minha história é um pouco atípica na medicina. Eu sou do interior de Minas, sou lá de Montes Claros, no norte de Minas, Perfeito. né? E resolvi fazer engenharia eletrônica. Quando eu terminei o meu o equivalente ao segundo grau, né, um curso técnico, eu passei no vestibular no sul de Minas, no Instituto Nacional de Telecomunicações, em Santa Rita do Sapucaí. Então, me formei como engenheiro eletrônico, né? E meu primeiro emprego, aos 22 anos, né, foi na Uzi Minas, setor de siderurgia, lá em Minas Gerais, onde eu fiquei 5 anos aprendendo bastante sobre automação industrial. Então, me especializei em automação industrial na área siderúrgica. De lá, eu fui convidado para vir para a Companhia Siderúrgica Tubarão e vim e me estabeleci em Vitória. Isso que ano, doutor? Isso foi em 1985. Ontem, né? Trabalhei durante 12 anos no setor de automação industrial, automação. fiz uma pós-graduação lato sensu, mas que teve nível de stricto sensu, Perfeito. né? E a minha tese nessa pós-graduação foi redes neurais artificiais. Ó, Era uma área da inteligência artificial que hoje está muito na moda, muito em voga. muito em voga, né? E ali me deu uma vontade muito grande de me adentrar mais na área de fisiologia, né? Eu até comprei, assim, como engenheiro, eu comprei o livro de fisiologia do Guyton, que é uma base de estudo em praticamente todas as faculdades de medicina. Medicina. E comecei a estudar fisiologia neural, né? E fui me empolgando com o assunto e me deu vontade de fazer medicina. E aí já foi entrando no sangue. E aí já foi entrando no sangue. Aí, por questões de circunstâncias propícias na vida, Perfeito. né, eu tentei o vestibular na UFES, não passei da primeira vez, passei da segunda vez, da segunda tentativa. Eu me preparei melhor em química, que era o meu ponto fraco. Tendão de Aquiles. Era o tendão de Aquiles, né? E consegui passar na UFES. Me formei. Meus parabéns. Eu comecei aos 40 anos de idade. Ó, Tinha 40 anos de idade quando eu comecei, né? E me formei no final de 2003. Aí fomos trabalhar no programa de saúde da família. Trabalhamos em 3 cidades, né? 2 no interior da Bahia. Não, eu ainda trabalhei em mais 3 cidades em Minas Gerais. Inclusive no Vale do Jequitinhonha, regiões pobres. E realmente sem assistência, e que a gente dava essa assistência que faltava. Então existe uma vocação. sim. Da minha turma aqui da UFES, uma turma de 40 formandos, 30 escolheram, optaram para trabalhar pelo programa de saúde da família. Isso tudo seguindo o coração, né, doutor? Isso. Né, o senhor veio da engenharia, né? Se encantou ali pela questão neural e aí vem para a UFES, mas seguindo muito o coração, Sim. né? Eu sempre gostei muito de estudar qualquer coisa. Sempre gostei muito. Então eu tive muita dúvida do que fazer quando eu tinha 18 anos de idade. Estava terminando o curso técnico. Normal, né? Em agricultura. Sou técnico, 18 sou técnico anos, agrícola. muito normal nessa fase, as Exato. dúvidas, né? Mas
a questão da empolgação, né, com a tecnologia eletrônica, aquilo me empolgava muito. Perfeito, E foi o que mais me puxou, né? perfeito. Eu tive um professor de extensão rural no Colégio Técnico Agrícola, né, que falava, não, você tem que fazer agronomia, você tem que fazer engenharia florestal, ou zootecnia, Um motivador, veterinária. né? Um mentor. Você tem vocação para isso, mas eu fui pela razão, né, Entendi. e fui fazer engenharia eletrônica lá no sul de Minas. Eu vou pegar um gancho aí, doutor, e vou avançar alguns anos para que o nosso público, né, receba, nesse momento nosso, essas informações tão importantes, né? Hoje o mundo está tão corrido, as pessoas estão, né, tendo que mergulhar tão fortemente, né, dentro das suas rotinas, e às vezes falta aí veículos que ajudem a entender como é que o mundo funciona, né? Sobretudo os acadêmicos, alguns médicos formados aí recentemente, pessoal que já está no mercado há mais tempo, né, já tem uma vivência, tem uma maturidade, já enxergou essas realidades e já está até sabendo lidar um pouco mais com essas realidades. É, Como é que foi essa ida para o conselho, né, para o CRM do Espírito Santo, né? Em que se deu isso? Fala um pouquinho dessa vontade, dessa vocação, desse papel do CRM, né, e do senhor ali enquanto líder com esse time todo que o CRM tem. Assim que eu vim para Vitória, né, os meus filhos precisavam de uma assistência pediátrica, né, e a referência que eu tive foi o Dr. Celso Murad, Murad, né? lembro dele. Isso. E acabamos ficando amigos. Ele foi o médico dos meus filhos, né? Ficamos amigos. E já, né, trabalhando ali no edifício do centro da praia, que tem aquela praça de Aquela alimentação, pracinha ali, ali é um ponto de encontro, né? perfeito. E Até hoje, né? aí me encontrei com ele, o meu sogro, que é muito amigo dele, estava sentado à mesa, né? Eu cheguei perto, cumprimentei, batendo. Ele falou: a gente está formando uma chapa lá para o conselho, a gente vai tentar, né, uma reeleição, porque ele já era conselheiro. Isso quando, doutor? Que ano? Tem um tempinho. Foi 2018. Até Peraí, nós não fomos está tão eleitos em longe. 2023, 2018. Antes um pouquinho da pandemia, né? Isso, e Entendi. antes um pouco da pandemia. Perfeito. Eu fui conversar com ele, né? Aí sentou o Dr. Celso, que era o presidente à época, né? Junto com o Dr. Rui Lora, que é um outro amigo do meu sogro, que também é conselheiro, né? São os decanos do conselho hoje. Perfeito, isso mesmo. Né? Correto. E eles me convenceram. E eu topei. Aí eu entrei, né, como candidato Na chapa. chapa, Entrei como efetivo, eles pediram para que eu fosse efetivo, porque o conselho são eleitos 40 conselheiros, né, diretamente pelo voto dos colegas, né, sendo 20 efetivos e 20 suplentes. E mais 2 vagas que são da Associação Médica, são indicados pela Associação Médica do Espírito Santo. perfeito. Né? Então, no total, 42 conselheiros, 21 efetivos e 21 suplentes. Ok. Né? Então, eu já entrei, né, nós fomos eleitos, né, e chegou num ponto em que eles exigiram que eu fosse o presidente. Né? Aí são circunstâncias que aconteceram. Né? Sim, sim. É um caminhar ali dentro, né? Exato. Eu ocupei o cargo de segundo secretário, o meu primeiro cargo na diretoria do conselho. São 9 cargos de diretoria, né? O presidente, vice-presidente, secretário-geral, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, corregedor e subcorregedor. Então, já na primeira gestão, eu ocupei o cargo de segundo secretário. Aí depois também por questões circunstanciais, né, o primeiro tesoureiro teve que se afastar, o segundo assumiu a primeira, aí eu assumi a segunda tesouraria. Perfeito. Né? E depois, por questões de circunstâncias também, né, há 2 anos eu fui escolhido para ser o presidente do conselho. O conselho. É. E é uma caminhada, é uma conquista, né? É um aprendizado. Sobretudo pela questão da seriedade, né? Da credibilidade e da confiança que um profissional, né, gera, né, dentro da sua classe, né? Chegar numa presidência de uma instituição como é o CRM, a gente sabe, é uma das instituições mais respeitadas, né, que o Brasil tem, né? A gente tem um médico ali dentro de uma posição que cuida da vida e da morte, né? Que cuida da saúde das pessoas. Então, chegar numa posição ali é uma posição de muita responsabilidade. E aí eu queria
falar um pouquinho disso, assim, né? Como é que o senhor, o CRM, né, e o Conselho Federal também enxerga esse momento do Brasil com esse volume de médicos, né? Segundo maior país do mundo, né, em número de médicos, segundo maior país do mundo em número de faculdades de medicina, Só perde para a Índia. só pede para a Índia, né, com a população 7 vezes maior, né, 1 Uhum. bilhão e 400 milhões de pessoas. O Brasil não chegou nem a Em torno de 220 milhões, em torno de 200 milhões, pouquinho para facilitar o raciocínio. para facilitar isso, É isso aí, exatamente. 7 vezes, né? 7 vezes o tamanho do Brasil, Uhum. com um volume, né, de médicos e Só em termos faculdades. de números, a Índia tem hoje um pouco mais de 600 faculdades de medicina, Perfeito. né? O Brasil já passou de 420. Então, Então, e está a crescendo muito. proporcionalidade de faculdade por É muito pessoas é grande. muito distante. É né? muito maior do que a da Índia. E aí vamos falar um pouquinho sobre essa realidade, né? Assim, tudo isso impacta na saúde, né, do indivíduo na ponta, né, do ser humano, da pessoa. E me fala um pouquinho como é que o Conselho Federal, né, o Conselho Regional e a sua própria visão, doutor, enxerga e quais são os benefícios disso, a gente podia separar assim, e quais são os malefícios, quais são os pontos frágeis desse volume de faculdades, né, e desse volume de médicos, assim. Vamos falar um pouquinho disso para os nossos ouvintes. Antes disso, se você me permite, Por Simões, favor. é importante, principalmente para o médico, né, entender qual é a função, quais são as funções que o conselho tem que executar. Excelente. Né? Vamos começar O sistema conselhal, isso vale para qualquer profissão, Ok. né, dos seus conselhos de classe, né, são instituições, são autarquias federais. Então, no caso da medicina, você tem o CFM e os 27 conselhos regionais. Ok. O Conselho Federal, que é a cabeça dessa autarquia, Ok. né, ligado aos vários membros dessa autarquia, que são os conselhos regionais. Dentre eles, o Conselho Regional do Espírito Santo. Perfeito. Tá? Existem funções que são previstas em lei. O conselho não pode, os conselhos não podem extrapolar essas funções precípuas previstas em lei. Nós, por exemplo, nós não podemos nos meter em questão de salário de médico. Isso não é função do conselho. Não é o papel. Não é o papel. E o médico acha que é. E nos cobra por conta disso. Isso é papel do sindicato. Perfeito. E é muito bem definido. Já aconteceu um caso, né, em gestões passadas, né, do conselho defender a CBHPM, que é a Classificação Brasileira e Hierarquizada de Procedimentos Médicos, Sim. e ser punido com uma multa, né, bem pesada pelo CAD. Por ter adentrado num tema que não, que não era de sua gerenciável. Não era da sua alçada se meter naquilo. Perfeito. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E quais são essas funções? Primeira de todas e a mais importante, e outra coisa, nós somos cobrados a cada centavo e somos auditados a cada centavo pelo Tribunal de Contas da União, como qualquer autarquia. Ok. Então nós somos Correto. auditados pelo TCU, né? E existe uma outra auditoria anterior do TCU, que é do próprio Conselho Federal de Medicina. Sim. Então nós somos auditados no mínimo umas três vezes, porque o CFM faz 2 vezes. Perfeito, perfeito. Né? Ok. E mais a do TCU. E geralmente a do TCU é baseada no nosso relatório de fim de ano. Tá? Porque a gente tem que deixar isso transparente. Está no portal da transparência. Qualquer pessoa pode olhar ali. Né? Então, quais são essas funções? A primeira de todas, e a mais importante, é da fiscalização. É fiscalizar como está sendo executado o trabalho médico. Se existem profissões que estão invadindo, né, a profissão médica. Isso não é, como dizem alguns, reserva de mercado. Não. Isso é para proteção da qualidade do atendimento que o paciente vai receber. Que a população tem. O médico é treinado para isso. Quando o médico prescreve, né, ele tem que saber muito bem quais são os efeitos terapêuticos e quais os possíveis efeitos colaterais daquela medicação e como fazer caso ocorra um efeito colateral grave. Correto. Ele é treinado para isso. Capacitado. Os outros profissionais da área de saúde, não necessariamente. Pode até ser que alguém, né, por conta própria, conseguiu ter esse conhecimento.
Mas ele precisa demonstrar isso oficialmente. E o único jeito é obtendo um diploma de medicina, Ele precisa reconhecido, né, reconhecido. pelo Ministério da Educação e Cultura, né, e registrado no Conselho Regional do estado onde ele vai trabalhar. Aí é a segunda função, que é a função cartorial. Então, nós é que emitimos os documentos médicos. Então, quando o médico se forma, ele tem que registrar o seu diploma no Conselho Regional para obter o número do CRM. Do CRM. Tá? Se ele faz alguma residência, né, ele deve registrar, né, essa especialização, né, também no Conselho, Também no para conselho. receber o seu RQE. Existe uma outra forma de obter esse RQE, que é o registro da qualificação de especialista. Tá? Ele pode fazer uma pós-graduação, né, reconhecida pelo órgão da especialização, Associação de Cardiologia, Associação de Dermatologia, Perfeito. né, de Pneumologia, de Psiquiatria, etc. Então tem que ser reconhecido. Ele fazendo o curso e comprovando com um certificado de conclusão do curso, com um determinado número de horas, ele passa por uma prova de título, que é feita por exemplo, no caso da psiquiatria. Eu sou psiquiatra, né? Então, a Associação Brasileira de Psiquiatria faz essa prova, passando, aí ele obtém o título. Ele registra esse título também, recebe o seu RQE, o seu registro de qualificação de especialista. Então, a segunda função, cartorial. Cartorial. Né? Terceira função, né, é a função da emissão de portarias, né, ou resoluções, no caso do Conselho Federal. Né? Alguma coisa que dá margem à dúvida, né? O médico pode fazer um parecer consulta, solicitar uma consulta ao conselho, né? E um especialista dentro de uma câmara técnica de especialistas, né, vai dar aquele parecer e falar, não, a melhor conduta que você deve ter nesse caso é essa, essa, essa e essa. A gente recebe muita consulta sobre, vou colocar um termo que é muito comum na imprensa, é barriga de aluguel. Entendi. Né? A barriga de aluguel em si, ou seja, a mulher receber dinheiro para alugar o seu útero para um outro que não pode ter, isso é proibido. Isso não pode. Existem regras para isso. Então, a Câmara Técnica de Ginecologia e Obstetrícia arbitra isso aí e dá um parecer. Não, nesse caso aqui pode, sem problema nenhum. Porque é um parente até 4º grau, de acordo com o que está na legislação. Na legislação. Então, essa é outra função do Conselho. E a quarta função, que é a função da educação médica continuada. Perfeito. E essa a gente tem dado uma atenção muito especial. Vamos falar um pouquinho sobre ela, né? Isso hoje aí ainda. que eu gostaria de falar conversar sobre ela. mais detalhadamente sobre a educação médica continuada. O médico não pode parar de estudar. A gente que não é médico, né, mas que entende a importância do médico na sociedade, vê o CRM muito como um ponto balizador da ética, né? Me parece um grande vigilante da ética médica, né? Com todos esses papéis que o senhor falou, né? A gente vê que, me parece, logicamente, que a gente sabe que tem outros órgãos competentes aí, como as associações médicas, né? O sindicato médico, enfim, né? Tem os órgãos federais ligados a isso, mas a gente vê muito o CRM, né, como esse ponto balizador da ética médica, né? É isso mesmo, doutor? Isso. E eu me esqueci de falar da quinta função, que também é importante, que é a função judicante. Entendi. Judicante. Então, a nossa função de julgar um colega é única e exclusivamente em relação à ética médica. Ah, perfeito. Né? Se o médico infringiu ou não o Código de Ética Médica. Sim. Então, dentro da educação continuada, essa questão da ética é fundamental. O médico precisa conhecer o Código de Ética. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Né? Ele precisa conhecer o Código de Ética para saber como é que é a sua postura diante da prática. Todo esse cenário qual ele está envolto, né? Exatamente. Né? E o Ministério Público nos cobra muito em cima disso. E tem que fazer, porque é um órgão, né, da área jurídica que tem esse dever, né, de fazer a defesa da população. Né? E essa questão do atendimento à saúde é uma preocupação de todo mundo. Assim como segurança e outras coisas, mas saúde está entre, se não for a primeira preocupação da população no modo geral, é pelo menos a segunda. A gente passou, né,
não tão distante, né, por uma pandemia, e a gente viu o quanto o ser humano é frágil, é vulnerável, e o quanto os profissionais de saúde no mundo, né, foram relevantes nesse combate, né, a essa pandemia, né? Então, assim, ali ficou muito evidente para todos nós no mundo todo a relevância dos profissionais de saúde e esses profissionais, lógico, ali na ponta disso tudo, né, a classe médica combatendo essa guerra, né, e, enfim, né. Uhum. Então, assim, o médico ele ainda continua com um papel muito relevante na sociedade, logicamente que outras profissões também, mas por esse fato de lidar com a vida e com a morte, coloca ele realmente dentro de um cenário, né, onde ele precisa estar muito preparado. E aí eu vou Exato. pegar esse gancho aí de estar muito preparado e vou abrir, doutor, 2 pontos, né. Uhum. A gente sabe que não basta mais ser um ótimo médico, né. O médico hoje está tendo que aprender uma série de outras disciplinas, né, direito médico, contabilidade médica, gestão de pessoas, né, tem que conhecer um pouco da tecnologia da IA, que é fundamental. Ou seja, o mundo está se movimentando, o conhecimento está se expandindo e todos os profissionais, e o médico também, está tendo que se capacitar em outras áreas. Vamos falar um pouquinho dessas questões voltadas para a capacidade técnica ligada à profissão do médico, né, o qual o senhor falou que, né, o conselho tem um braço ali de educação continuada. Fala um pouquinho para a gente sobre essas questões, por favor. Todos os conselhos regionais são muito cobrados pelo Conselho Federal, né, para ter uma comissão de educação médica continuada. E isso a gente tem feito, e tem um colega conselheiro que é o responsável por isso. Então, praticamente toda semana, toda sexta-feira, a equipe se desloca junto com algum especialista, né, que a gente convida para fazer parte daquela aula. E nós abordamos, por exemplo, né, emergências obstétricas, ou emergências pediátricas, urgências e emergências, né, na ortopedia, né, na questão do trauma, na cardiologia, né, ou na psiquiatria. Então a gente leva esse conhecimento principalmente para o profissional do interior, né, e nós trabalhamos junto com as delegacias que nós temos, né, 4 delegacias no interior, né, em São Mateus, Linhares, Colatina e Cachoeiro. Então a gente trabalha junto com os Está delegados bem para poder estar distribuído. chamando os profissionais médicos daquela região deles, né, para estarem participando disso aí. Tem dado uma resposta muito boa, tem um resultado muito bom. Na área de urgências, nós temos uma parceria que o contrato está para ser revisto. A nossa parceria era com o pessoal da EMESCAN, né, Perfeito. e estamos Avaliando. avaliando a reforma desse contrato, né, Ok. como é que vai ficar. Mas é uma preocupação muito grande nessa educação médica continuada. Com certeza. E outro foco que é importante, né, é a questão da ética médica. Sim. Então, nós levamos às faculdades. Hoje nós temos 10 faculdades funcionando e já tem uma 11ª aprovada, O senhor que é comentou comigo. a Federal de São Mateus. São Mateus ganhou a Né? federal. É uma federal, Ok. né, provavelmente ligada à federal aqui de Vitória. 11 faculdades no Espírito Santo. 11, né, já funcionando, né, 10 faculdades. Ok. Com, se não me engano, 1.118 vagas por ano. Nessas 10 que estão Nessas funcionando. 10, somadas 10. Somadas as 10. Né? Entendi. Então, na questão da ética, a gente leva, né, aulas de ética médica. A gente está revendo. Nós tivemos uma reunião com o presidente do Conselho Regional de Santa Catarina, né, e ele deu uma sugestão muito interessante como eles estão fazendo lá. Né? E aqui eu vou até citar um exemplo, que é o caso da UVV, né, que colocou dentro da grade. Então, quando o pessoal do conselho vai, isso faz parte da nota. Da grade curricular Da do grade aluno. curricular do aluno. Importante isso, né? Isso é importante. Então, há uma participação muito grande. E é comentado sobre o próprio Código de Ética Médica, né, como é que Sim. funciona a questão dos processos éticos profissionais. Bom que os alunos, então, desde o seu início nessa caminhada médica, no caso da UVV, já aprende um pouco mais a lidar com esse tema. Isso. As outras faculdades também. A gente Sim, também vai nas outras. Tenho certeza Né? que sim. E julgamentos simulados. Nós fazemos julgamento simulado. Que são avaliações ali, né, Não, pontuais. um julgamento. A gente pega um julgamento real, Entendi, né? entendi. Lógico, né, omitindo os dados pessoais. Do que está Pessoais. lá no julgamento, né? E faz o julgamento mesmo, com a participação do aluno. Ele vê como que é isso, o porquê, né?
E o que a gente vê hoje, muito, infelizmente, né, é que os recém-formados estão sendo os maiores números de processos que chegam no Conselho Regional. No conselho. Então, a preocupação do sistema conselhal é com essa qualidade da formação Da formação médico. acadêmica. da formação acadêmica. Né? E, lógico, o conselho mostra, o sistema conselhal, né, ele mostra o problema e apresenta, né, opções para a solução do problema. E no caso do Conselho Federal, existem duas opções. Podemos comentar? À vontade. Né? Existe dois ou três projetos de lei no Congresso Sim. sobre a prova de proficiência médica. Perfeito. E provavelmente isso vai passar. Porque nós não temos mecanismos de impedir a abertura de novas faculdades. E isso, infelizmente, virou uma questão só mercadológica. Mercadológico. Ou 90% mercadológica. Existem grupos empresariais que dominam. Na realidade, são 3 grupos que dominam a maior parte das faculdades particulares no Brasil. Um deles, inclusive, é um grupo alemão, não é no grupo nem brasileiro, né, com ações vendidas, negociadas na Bolsa de Nova York. Perfeito. Tá? E, uma corporação. Né? Só por questão de dados. Eles compraram, nos 2 últimos anos, 10 faculdades. Eles investiram cerca de 2,5 bilhões de dólares nessa aquisição. Ou seja, é uma questão de lucro. De volume, né? De volume. E tem um instituto financeiro, não vou saber o nome dele, que fez um trabalho mostrando que cada vaga de medicina movimenta cerca de 2,3 milhões de reais. Cada aluno. Cada aluno joga no mercado movimenta isso. Um volume de 2,3 milhões de reais. E a mensalidade média dessas faculdades, a última vez que eu vi, estava acima de 10 mil, mas já passa de 11 mil reais. Perfeito. Então, é um investimento muito pesado na formação do médico. Curso ainda elitizado, né? Enfim. Mas existem as bolsas do governo. Sim, né? Existe. Que é o sistema de financiamento, né? O FIES. Perfeito. FIES, né? FIES. Então a preocupação é com essa qualidade do médico. Você não pode ficar preso só à técnica. Mas mesmo na técnica, onde é que está o volume de professores necessários para esse tanto de aluno que está aparecendo no mercado? Hoje nós temos mais de 170 mil estudantes de medicina no Brasil. E não temos professores gabaritados nesse número. Eu não sei, eu não consegui verificar a veracidade de uma informação que eu vou colocar, né? Mas eu ouvi dizer que tem faculdade no Brasil que não tem um único médico como professor. Como é que você forma, por exemplo, um engenheiro civil sem ter um engenheiro civil dando aula? Tem alguém que tenha... Né? Que tenha o gabarito, a bagagem técnica para aquilo. E a experiência prática. E a experiência prática. Que é fundamental na formação do médico. Eu queria fazer um ponto aí para a gente voltar a evidenciar essa questão do Conselho Federal e dos conselhos regionais em relação a subir a régua da qualidade. Eu queria fazer um ponto aí com o senhor. A minha primeira formação é economia, a minha segunda em direito. E eu tive a oportunidade de fazer alguns MBAs, né, porque eu trabalho com a questão do conhecimento. Né? Eu faço projetos, né, pessoais e empresariais, né, ao longo desses 20 e tantos anos. E a gente tem um olhar que é o seguinte, né, o mercado ele tem uma vida própria. Né? O mercado tem uma dinâmica própria. É quase como se fosse um ser. O mercado tem uma dinâmica própria. Né? O capitalismo está aí, né? Capitalismo venceu, né? O grande movimento, né? Então existe toda uma questão mercadológica com a dinâmica própria. Quando você está internamente numa instituição, ou você é uma empresa, ou um prestador de serviço, você lidar com os fatores internos que estão sob o seu controle. Quando você olha para o mercado, você tem fatores externos que não estão sob o controle de empresas, nem de instituições, muito menos de indivíduos. Né, prestadores de serviço, no caso aqui o médico. Então você tem no mercado, do ponto de vista de um gestor estratégico, 2 coisas apenas.
Você tem lá naquele mercado oportunidades para aquele indivíduo, aquele prestador de serviço, no caso o médico, e você tem ameaças para aquele indivíduo, no caso aqui que a gente está falando, o médico, né? Isso tem uma dinâmica própria. E dependendo desse indivíduo, se ele tem ou não capacidade de enxergar oportunidades e ameaças, isso vai torná-lo um indivíduo um pouco mais estratégico nas suas decisões. Nesse volume de faculdades que existe, pelos últimos dados que a gente recebeu aí, né, são 635 mil médicos no Brasil, mais de 400 faculdades. O senhor me falou agora aí, né, Estado do Espírito Santo recebendo a sua 11ª faculdade de medicina, ou seja, está entrando no mercado um volume muito grande de médicos todos os anos. O número que eu conheço é algo em torno de 50 mil médicos por ano. Isso é um volume muito grande, né? Ainda mais se concentrar, como a gente iniciou aqui comentou no início da nossa conversa, né, Vitória, com um volume muito grande de concentração de médicos, né? Isso tem uma movimentação de vida de mercado muito grande. Acho muito importante isso que o senhor colocou, e vou voltar no ponto agora, como que o Conselho Federal e os conselhos regionais pretendem subir a régua da qualificação, né, do médico, que é o grande expoente da saúde no Brasil, para que a população receba uma faculdade de medicina. Passo o senhor aí a palavra para que o senhor nos contemple aí com esse conhecimento em relação à qualidade. Ok. Então, existe em tramitação no Congresso projetos de lei, eu não sei qual o número, mas pelo menos 2 projetos de lei estão mais fortes, né, de serem aprovados, da prova de proficiência. Né? Como que vai ser executado isso, não se sabe, ainda não está detalhado. Está sendo desenvolvido. São coisas que estão em discussão no Congresso, para aprovação de uma lei. De uma lei. Definido por lei. Né? Então, o que é mais provável que ocorra é que hajam 3 avaliações. Uma avaliação no início da formação, para ver qual é a qualidade do aluno que está chegando na Faculdade de Medicina. O Brasil fica entre os últimos colocados no mundo inteiro, né, na avaliação internacional do estudante, né, que é o PISA. O Brasil tem ocupado os últimos lugares. Outra coisa preocupante, né, é uma questão do QI, o quociente de inteligência. Ok. Existem estudos que demonstram que está havendo um decréscimo no QI da população. Isso é um fenômeno mundial, não é só do Brasil. Perfeito. Mas no Brasil é mais preocupante. Né? Eu vi uma avaliação há cerca de 5 anos em que o QI médio do brasileiro era 87. O QI médio do coreano, do estudante coreano, era 112. Isso é uma diferença abissal. É absurda essa diferença. China, em torno de 110. A Europa, do modo geral, em torno de 100. Os países da Escandinávia, Suécia, Dinamarca, né, Noruega, Finlândia, chegando no 110 também. Né? O Brasil era 87. É uma questão de qualidade, né? Não é de quantidade de ensino, né? É qualidade. É qualidade. É qualidade. Né? Uma das funções do ensino é ir aumentando, né, a inteligência, botar entre aspas, né, a inteligência integral do ser humano. Né? E recentemente eu vi um outro estudo, né, em que o QI do brasileiro já tinha descido para 83. Né? E um QI de 80 é sinal de alerta para demência. Ou seja, nós estamos com uma população jovem, porque Sim. pela primeira vez na história, a população atual está com um QI menor do que a geração anterior. Né? Então isso é preocupante. Nós estamos caminhando para que 50% da população esteja com um QI na linha da demência, na linha divisória da demência. Um caso de saúde pública, né? Um caso de saúde pública extremamente preocupante. A qualidade do ensino precisa ser melhorada. E isso já vem sendo falado há muitos anos. Mas, então, isso se reflete no curso de medicina. Então, nessa proposta, uma das propostas de prova de proficiência, coloca uma avaliação no início, né? Porque nem toda a culpa sobre o processo de formação pode ser jogada em cima da faculdade. Sim. Qual é a base que esse aluno que está chegando na faculdade? O que ele sabe de matemática, de biologia, de linguagem, de gramática? O filtro tem que ser lá na entrada logo. Tem que ter um filtro na entrada. Na entrada. Né? Então precisa de haver uma seleção. Né? Não é todo mundo que tem a capacidade intelectual para... Isso não é demérito, não. Isso não é demérito nenhum.
né, para fazer o curso superior. No Brasil existe essa mentalidade que todo mundo tem que ter curso superior. Quem está fomentando isso? Isso uma linha de governo? Não sei. Mas não poderia ser. Todo mundo tem um título de curso superior? Não tem essa necessidade. Então, se você pensar como Estado, nação, é um gasto absurdo em coisas que não vão ser necessárias para a formação da sociedade, para o bem-estar da sociedade. Entendo. Você precisa valorizar, por exemplo, carreiras técnicas. Técnico de segundo grau tem que ser muito mais valorizado do que é hoje. Né? E outras funções que são básicas para a sociedade. Tem que ser mais valorizadas. Mas voltando lá à questão da formação. Então, seria uma primeira prova, é o que provavelmente vai ser aprovado. Né? Perfeito. Uma primeira prova no início, uma no meio da formação, lá pelo 3º, 4º período. Ok. Né? E, desculpa, entre quinto e 6º período. Né? E a outra no final. No final. Já graduado. Já graduado. Tá. Aí ele não obtendo... Para ele acessar o CRM. É isso aí, para ele ter o direito de exercer a medicina. A medicina. Isso como acontece na OAB. Na OAB. Né? Com os advogados. Com os advogados. Não é todo bacharel em direito que é advogado. Perfeito. Ele precisa passar numa prova de título. Perfeito. Na prova da OAB, que é uma prova difícil, exigente. Perfeito. E tem que ser. E precisa ser dessa forma. É a última etapa dele para acessar o mercado e a profissão Senão que ele não escolheu. vai poder exercer. Ele vai poder trabalhar em outras áreas. Por exemplo, no caso vamos colocar o bacharel em medicina, que não tem o título de médico, não poderia atender diretamente a população. Mas ele poderia trabalhar sob supervisão. Em outras atividades. Poderia trabalhar na indústria farmacêutica. Sim. Né? Tem várias outras opções. Uma gerência, e isso né? tem sido pensado também. O que fazer com aquele graduado em medicina, no bacharelado de medicina, que não obtém a proficiência necessária para exercer a profissão. E aí, doutor, vem um ponto, por favor, vem um ponto aí que a gente volta sempre nessa questão da realidade de mercado, né? Você vê que as instituições, as pessoas vão reagindo a essa realidade mercadológica, né? Uhum. Então, se advém aí essa questão da prova, né? E aí muitos médicos, de repente, não passam. Então, nós teremos ali o bacharel de medicina. O que fazer com esses profissionais, né? O mercado vai arrumar uma posição, serão gerentes de hospitais, né? Ocuparão outros cargos dentro da área de saúde. Então, tem respostas aí que a gente só vai ver na prática, mas é essa movimentação mercadológica, né? É um paralelo que já acontece na área do direito. Com certeza. E aí eu vou voltar num ponto para te passar a palavra, doutor, que é, o senhor falou do QI, né? E aí a gente vem com esse papel aí, um dos papéis do CRM, que é a questão da ética, mas também tem o QE, né? Que é esse coeficiente emocional, né? Então, a somatória dessa capacidade técnica com essa capacidade emocional permeado, vigilado, né? Tendo a vigilância da ética, né? É algo que precisa ser perseguido no sentido de que o médico tenha esse cabedal aí de informações, né? Para que ele chegue no mercado um pouco mais qualificado, né? Uhum. Uma deficiência que a gente vê é na questão da urgência e emergência. E, infelizmente, o que nós temos observado é que a maioria dos recém-formados vai trabalhar em plantões de urgência e emergência, que exige essa inteligência emocional. Você tem que reagir muito rápido, você tem que estar com um conhecimento técnico afiadíssimo. Perfeito. O que eu vou fazer com o paciente que está infartando? O que eu preciso fazer de imediato para salvar a vida do paciente? São decisões que têm que ser feitas ali no momento, senão você, né, colabora para a morte do paciente, ao invés de colaborar para a salvação do paciente. Então tem que estar afiadíssimo nisso e tem que ter inteligência emocional. Você tem que, apesar da correria do atendimento, do imediatismo das ações, você precisa ter a tranquilidade para poder agir da maneira correta. E aí o emocional precisa estar em dia. Desenvolvido. E para isso precisa de uma formação. Formação também. Tem que ter muita formação. Tem que se capacitar, tem que se desenvolver. Tem que se capacitar e desenvolver. Aí vem a outra preocupação do Conselho em relação à qualidade das escolas médicas. Então, o Conselho Federal de Medicina criou um sistema de acreditação, que é o SAEME, né? Sistema de Acreditação das Escolas Médicas. Como é que funciona isso? Vamos lá. Primeiro que é uma coisa... não é obrigatória. Não? A escola escolhe ser auditada pelo Conselho Federal de Medicina. Então, existe uma comissão de acreditação da escola médica,
tem um formulário que tem que ser preenchido pela própria escola, uma autoavaliação, tem os critérios, ele vai responder aquela autoavaliação, ele tem um prazo de 60 dias para preencher aquilo ali, né? E vai apresentar provas daquilo que ele está alegando, que ele vai classificar lá como suficiente ou insuficiente. Então, se é suficiente, me prova que é suficiente, tá? Aí tem a avaliação do corpo clínico, do corpo social da escola como um todo. Corpo docente, corpo discente, né? E depois, isso sendo aprovado pela comissão de acreditação, existe uma visita in loco, né, uma auditoria. Os auditores dessa comissão de acreditação do CFM vão à escola e vão fazer. Checar esses... Então, já existem algumas escolas que se submeteram no a Brasil. esse processo. Existem, né? Infelizmente, poucas. Como eu falei, nós temos 420 e poucas escolas, 423, salvo engano, né? Porque tem essas que estão sendo aprovadas e não para de ter aprovação de novas escolas. Nós temos um total hoje de 429. Da última vez que eu pesquisei no sistema, desculpa, nós temos 49 faculdades acreditadas. Acreditadas nesse sistema. Nesse sistema SAEME. SAEME. Né, que é o Sistema de Acreditação das Escolas Médicas. Okay. É como se fosse um selo de qualidade ISO, sim, por exemplo. Para esse universo da medicina. Então, o aluno, na hora que ele vai escolher a faculdade, fala, peraí, qual é o SAEME dessa escola? Sim. Né? É um ISO 9000, né? Sim, sim. E tem outros números. Né? Né? Que exatamente é um selo de indicador que aquela empresa tem um nível de qualidade melhor do que a outra que não implementou aquela norma técnica, né? E existem discrepâncias regionais. Então, aqui, na região centro-oeste, 4 faculdades acreditadas pelo SAEME. Né? Na Nordeste, 9. Né? Na região Norte, 2. Apenas 2 faculdades. Na Sudeste, que é o que tem o maior número, evidentemente, né? São 25 faculdades. De um universo muito maior do que isso. Com certeza. E, infelizmente, nenhuma do Espírito Santo quis se submeter ainda a essa acreditação. Então, aqui, né, a gente está instigando para que os diretores, um convite para que essas escolas se submetam a essa acreditação. Eu acho muito importante tudo isso que o senhor está falando, doutor. E só para fechar, né, e 9 na região sul. Total, 49 faculdades acreditadas, né, pelo sistema de selo de qualidade, vou chamar assim, de um selo de qualidade de faculdades em medicina, né, atestados pelo Conselho Federal de Medicina. Eu acho muito importante isso que o senhor está falando e eu vou me direcionar aos médicos, médicas, né, acadêmicos, profissionais da área de saúde, né? Qualidade é básico, né? Você ter algo de qualidade, do meu ponto de vista, é você ter algo básico. Então, a gente precisa realmente provocar esse tema, trazer esse tema de como elevar a qualidade médica do Estado do Espírito Santo, como elevar a qualidade médica, né, da saúde médica no Brasil. A Dr. 10X nasceu com esse compromisso, com essa missão de trazer temas, de trazer pessoas com esse conhecimento que o senhor está nos contemplando. É uma empresa que nasceu com uma pegada voltada para a ética, mas também vocacionada a falar de eficiência, né? Como é que a gente pode ser mais eficiente, mantendo tudo isso que a gente trouxe, né? Essa questão do QI, né? Essa questão da emoção, da ética, tornando, né, a saúde no Brasil um pouco mais eficiente, mas com um nível de qualidade merecedora, né, de receber o título de medicina que cuida da saúde, né? Então, acho que, assim, muito importante as escolas de medicina no Espírito Santo aceitar esse convite feito aqui hoje, no sentido de adentrarem dentro do SAEME, né, e trazerem a régua um pouco mais alta, né, para suas instituições. Eu acho que a gente merece um estado rico, né, um estado que tem dentro da região sudeste a sua importância também. E vamos aí aguardar, né, qual será a primeira faculdade de medicina do Espírito Santo que vai levantar o dedo e falar assim, eu quero implementar o SAEME, né, doutor? Isso aí. Né? Na verdade, não é implementar, né? É se submeter a essa certificação. Essa certificação, né? É uma norma técnica que vai ser implementada. Isso. Vamos seguir daí, doutor. Vamos aproveitar, então. A gente abordou alguns pontos, né? Falamos um pouquinho de como o senhor adentrou na medicina, falamos uma leitura rápida do Espírito Santo, falamos um pouquinho da ética, né? Do papel do CRM, agora falamos da qualidade.
Nosso tempo está se esgotando, mas eu queria aproveitar aí o seu saber, o seu conhecimento, o seu conselho, e perguntar o seguinte: para o acadêmico que está chegando no mercado hoje, está se tornando médico, né, ou esse médico ainda jovem de mercado, aí, com 5, 6, 10 anos de medicina, qual é o conselho que um profissional como o senhor, qual é a orientação que um profissional como o senhor daria para esses entrantes de mercado ou para esses que são jovens no mercado ainda, para o médico? Primeira coisa é conhecer o Código de Ética Médica. Perfeito. Lógico, a formação técnica, que é a função da faculdade. E dele, Né? E dele também, porque ele precisa estudar. se empenhar. Né? Ali não é um ponto de encontro, de socialização, de fé. Tudo bem, isso aí faz E parte isso também, também. mas, né, Claro que isso também faz parte, Aham. até porque você vai formar aquele grupo de amigos ali para a que vida. provavelmente vão ser para a vida toda. Ah, aquele meu colega ali, ele é um cardiologista e eu posso confiar nele porque eu sei como é que ele se formou. Como é que ele se comportava quando era aluno, né? Exatamente. Então isso aí é importante, né? Esse círculo de referências que a gente tem com os nossos professores, né? Estabelecer esses vínculos, estar perto de algum profissional que tem uma experiência positivo para te transmitir. Então, a preocupação com a formação, ela tem que ser continuada. Você não pode parar de desenvolver. As tecnologias estão avançando, como você citou, e a questão da inteligência artificial. O Conselho Federal também está preocupado com essa questão. Como Com que a certeza. inteligência artificial vai impactar a medicina? Não. E tem uma comissão, existe uma comissão de inteligência artificial que começou a funcionar a partir desse ano, lá no Conselho Federal, que tem feito os congressos. E para quem gosta dessa área de tecnologia, é importante conhecer. São ferramentas que podem ser usadas tanto para o bem quanto para o mal. Todas as profissões, né, estão recebendo a IA, né? Algumas pessoas rejeitam, mas eu dou um conselho: abrace o quanto mais cedo possível. É mais uma revolução industrial que está acontecendo. E a gente fala de IA, parece que é algo de um ano, né? IA é uma coisa da década de 1940, né? Vem muito Quando você antes. vai dar uma estudada no tema, você vê que é um tema de muito longo. Uhum. Mas vamos voltar nesses conselhos. Só para exemplificar Por isso aí, favor. desculpa te cortar. Não, fica à vontade. Né? Quando eu fiz a pós-graduação em automação industrial, Lá. eu terminei em 1993, Perfeito. a minha tese já foi Já redes foi. neurais artificiais, uma aplicação na siderurgia. Perfeito. Né? E a gente tinha que estudar, né, um sistema chamado sistemas especialistas. O que a gente tem visto nessas inteligências artificiais comerciais que estão por aí são sistemas especialistas. São bancos de dados gigantescos que têm uma rapidez de processamento muito rápida, né, é extremamente veloz. Então ele consegue fazer comparações num tempo que o nosso cérebro não consegue. Então são comparações de padrões. Sim. Né? Então ninguém precisa ter medo disso. Lógico que não. Né? Existe um certo terrorismo aí né? Vamos perder o emprego. Quarta Guerra Mundial, que vai ou acabar com a algo, humanidade. uma reação das IAs, né? Para mim isso aí tudo Sim. para mim tudo isso é terrorismo, Aham. tá? Uma Mas conspiração, então, né? exato, mas a gente precisa, sim, a ferramenta como ferramenta de trabalho, de consulta rápida, ela pode ser fantástica. Nós já temos, inclusive, disponível para o médico, né? Qualquer médico, não precisa ser recém-informado. Sim. A Danamed, que é uma base de dados, né, de casos clínicos, Sim, que pode ajudar. sim, Tá aí sim. para você, né, que Sim. é estudante de medicina, ir para o médico, né? Sim, Usar. Está disponível no site do CRM, é Dynamed. sim. Né? Também tem a PubMed, que está disponível, que são artigos científicos. Então leia, se aprimore. Ou você gosta de uma especialidade, né? Pegue para valer naquela especialidade. Né? Isso vai fazer uma diferença. Volta naquele Você ponto da pode educação continuada, né? É a educação continuada, então você tem que se especializar. Hoje, infelizmente, nós não temos vagas, isso no Brasil, não temos vagas suficientes em residências médicas, que seria a formação que a gente chama de padrão ouro. É a residência médica, continua sendo a residência médica. Mas também existem pós-graduações de excelente qualidade. Com certeza. Né? Só que a diferença é que o aluno da pós-graduação, ao contrário da residência, ele vai ter que se submeter a uma prova de título, né, para obter o título daquela especialidade e poder registrar isso no conselho. Outra coisa que é importante é a propaganda médica.
Então, existe uma resolução que define como que a propaganda médica pode ser feita com ética. Perfeito. Porque a gente vê muita propaganda sem ética nenhuma. Isso não pode. Aí o conselho, recebendo a denúncia, é obrigado a abrir uma sindicância sobre aquilo. É obrigado. Sim, Não é porque a gente quer perseguir o... Não. Isso é obrigação de ofício. sim. Né? Se o É um dos Ministério papéis. Público denuncia e pede para a gente investigar, nós temos que investigar. É um dos papéis do conselho. Exatamente. Então, essa resolução é a 2336 de 2023, passou a vigorar em março do ano passado. Né? Então, leia um pouquinho, vê o que é que pode ser feito. Eu quero fazer uma propaganda. Será que isso aqui é permitido ou não? Por exemplo, eu anunciar um título que eu não tenho. Eu posso trabalhar em qualquer área, o médico pode trabalhar em qualquer área, mas ele não pode dizer para a população, induzir a população a achar que ele tem uma especialidade que ele não tem. Perfeito. Então precisa, para ele poder se anunciar pneumologista, ele tem que ter o título registrado no Conselho de Pneumologia. Ah, mas eu só tenho a pós-graduação. Posso anunciar? Pode. Você pode anunciar que você tem a pós-graduação em pneumologia. Só que depois você vai ter que escrever em letras maiúsculas, né? Caixa alta, você vai ter que escrever. Não especialista. Não especialista. Perfeito. Para que a população saiba. Não, ele sabe pneumologia, mas ele não é especialista. Ah, mas eu confio, porque foi indicado. Tudo bem, não tem problema nenhum. Ok. Isso não fere a O resolução. importante é seguir a regra do jogo, que é a lei. Exatamente. Ok. É uma lei e o Conselho, caso haja uma infração, o Conselho tem que investigar. Doutor, o senhor será com certeza convidado novamente, né, ao Dr. 10X. Né? São muitos temas que o senhor domina, que eu tenho certeza que a gente vai contemplar aí, né, a população de acadêmicos e médicos, né, e demais profissionais de saúde. São vários temas, eu tenho certeza que a gente vai explorá-los ainda em outros episódios. Eu vou voltar naquele ponto do conselho, né, que o senhor vai deixar para o jovem, né, que está entrando no mercado e para o jovem médico. Né? A gente falou da educação continuada, né, que foi um ponto bem importante. E isso é continuada efetivamente, né? A gente chama de lifelong learning, né? Ser um aprendiz a vida toda. Uhum. Né? Eu, na minha profissão, também sou, outros profissionais de outras áreas também são. Educação continuada é uma temática, né, da área de gestão de pessoas muito importante e, com certeza, o médico, que é o vigilante, né, da vida e da morte, da saúde, precisa estar com essas questões realmente inseridas no seu dia a dia. Né? Estudar todos os dias é uma obrigação. Né? Vamos falar qual seria o outro conselho. Né? Esse profissional que está chegando no mercado, né, que fez um bom curso de medicina, que se dedicou, né, que conhece a legislação, o qual ele faz parte agora, né, que é um estudioso, é um aprendiz, o que mais o senhor aconselharia para que ele tivesse uma carreira médica bem-sucedida? Trabalhar com ética. Trabalhar. Se ele já tem, né, a bagagem técnica para exercer bem a medicina, né, é o trabalho com ética. Conhecer o Código de Ética Médica é fundamental. Perfeito. Né, estar entrando no sistema que a gente dispõe de ferramentas de tecnologia, né? Instagram, Facebook, Facebook, se não me engano, não. Mas tem no Instagram, tem canal no YouTube, tem os podcasts que nós gravamos, estão disponíveis, né, na página. Com essas informações. Com essas informações. Né? Como eu falei, a base de dados Dynamed, né? Sim. A PubMed, que aí tem praticamente todas as revistas indexadas do mundo. Eu quero ver o que foi publicado no The Lancet. Está lá, de graça, disponível. O conhecimento está acessível, né? Está acessível. Então, não parar de ler. E essa questão da propaganda médica. Perfeito. Não? Essa ética, né, ao divulgar os seus serviços. A ética na divulgação do serviço. Eu vou pegar uma carona nessa questão da divulgação, porque aí a gente fala de novo do mercado. É um dos papéis da Dr. 10X, né? Fazer essas provocações. E aí a gente tocou num ponto que o indivíduo tem controle, né? Ele tem controle sobre as relações dele na faculdade, ele tem controle sobre a questão técnica dele, fazendo, né, uma boa faculdade, estudando, se dedicando. Ele tem controle em lapidar as questões emocionais dele, né? Ele tem controle em estudar um código de ética e seguir as orientações que ali estão, e aí ele vai para o mercado trabalhar. Quando ele vai para o mercado trabalhar, ele vai encontrar ali um universo de oportunidades, né, para ele, né, se ele realmente se faz por merecer adentrar dentro daquelas oportunidades, porque com esse volume de faculdades, esse volume de médico, esse volume de entrantes, né, 50 mil alunos,
também nós temos as ameaças, né? Então não vai ser todo acadêmico que acabou de formar ou todo médico que vai conseguir acessar as melhores oportunidades de mercado. E aí, doutor, eu volto num ponto que é um papel da Dr. 10X, acadêmicos e médicos. Se preparem também nas demais disciplinas, né? Liderança é uma disciplina que pode ser aprendida, né? Planejamento é uma disciplina que pode ser aprendida. Gestão estratégica, né? Como é que eu tomo a melhor decisão? Se eu tomo a melhor decisão, eu consigo executar a melhor ação e aí eu tenho o melhor resultado. Então é importante, assim como para as demais profissões, né? O administrador, o economista, o advogado também está, né? Precisou aprender essas disciplinas, né? Gestão de pessoas, né? Gestão da tecnologia, uma série de outras disciplinas que complementam um profissional que quer realmente se tornar uma autoridade, né? O senhor mesmo teve a oportunidade de fazer engenharia e o quanto a engenharia lhe ensinou. Foi executivo de uma grande empresa, né, no Brasil, o quanto isso lhe ensinou também, né? Então, assim, eu acho que essa formação médica, ela precisa também começar a entender um pouco mais de planejamento e gestão, um pouco mais de gestão de pessoas, de liderança, né? E aí eu acho que fecha um conhecimento que todo profissional deve ter, lapidar e ser esse estudioso, esse aprendiz a vida toda. Eu queria passar para o senhor a palavra para os nossos encerramentos, né? Fica à vontade para encerrar da forma que o senhor achar mais adequado. Foi uma honra, foi um prazer. Volta a falar, é a primeira de muitas entrevistas. Eu acho que a gente tem muito ainda a compartilhar com os alunos e com os médicos do Estado do Espírito Santo e do Brasil. Por favor, palavra do senhor para a gente finalizar. Obrigado, Simões, né? Mais uma vez agradecendo o convite. Para mim é um prazer estar aqui falando para vocês, né? E divulgando essas informações. Então, o ditado fala que se conselho fosse bom, não era de graça, seria verdade. vendido, né? Mas eu não acredito nisso, não. O conselho deve ser dado pelos mais experientes, né? Então, com relação a processo ético profissional, que é uma grande preocupação do médico, Perfeito. né? O que salva o médico de ser denunciado no conselho, né? De ser salvo de uma denúncia, né? E não ter o risco de ser alvo de um processo ético profissional? Primeira de todas, estabelecer um bom vínculo com o seu paciente. Isso é fundamental. Perfeito. Isso a gente aprende lá no primeiro período de toda a faculdade de medicina. A relação médico-paciente. Estabeleça uma relação. Trate o seu paciente como uma pessoa humana, uma pessoa que está ali na sua frente e que está sofrendo. Então, que o paciente, possa sentir que você, médico, está realmente preocupado em oferecer para ele aquele conhecimento que você tem de melhor para a saúde do seu paciente. Perfeito. Eu faço parte de um projeto chamado Cruz da Vida, né? É um projeto de médicos católicos e profissionais da saúde católicos, né? E que o lema é: trate o seu paciente como se você estivesse atendendo o próprio Cristo ali na sua frente. Ele está sofrendo. É como se fosse o Cristo crucificado, Jesus crucificado. Então você precisa tratar para aliviar aquela dor do seu paciente, né? E para isso você tem que desenvolver essas questões espirituais. É fundamental, tem inúmeros estudos que demonstram isso, né? Para você ter uma boa inteligência emocional, né? Saúde mental adequada, a prática da fé é fundamental. Inúmeros estudos demonstram isso. Maravilhoso. Então, né, como último conselho que eu dou é esse: não deixem de lado o exercício da sua fé, qualquer que ela seja, tá? Era isso, muito obrigado, Simões. Doutor, eu que agradeço, né? Encerramos aqui hoje o primeiro episódio de muitos episódios que a Dr. 10X vai trazer. Começamos muito bem com a pessoa do doutor Fernando Avelar Tonelli, né, presidente do Conselho Regional de Medicina. Trouxe muitas orientações, né, orientações básicas que a gente percebe que às vezes estão sendo esquecidas. A Dr. 10X tem esse papel de falar de forma séria, ética, sobre a formação acadêmica e médica no Brasil. Não basta só ser médico, a gente costuma dizer que
é necessário ser líder, é necessário pensar, é necessário inovar, para que você, então, tenha resultados estratégicos melhores. O Brasil é um país continental, nós sabemos, e que o médico tem um papel fundamental com a saúde dos brasileiros. Encerro aqui, né, com muita satisfação com a entrevista com o Dr. Fernando e até o próximo episódio. Dr. 10X. Obrigado, senhor, doutor. Obrigado. Foi um prazer. Muito bom.